Olá, alunos! Hoje nós vamos entrar no setor A, na apostila 2, das aulas 23 e 24. Depois nós vamos lá para o setor B, na aula 15. Vamos procurar sempre andar 2 aulas ou mais para que a gente consiga terminar essa apostila dentro do prazo. Setor A, aulas 23 e 24, funções, anotação f de x. Enem, conhecimentos algébricos. Nessas aulas, considere como exemplo a tabela de pares ordenados x, y, em que y é igual a x ao quadrado menos 1, com o x pertencente ao conjunto menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, nós temos a tabela resolvida. Quando o x vale menos 1, o resultado de y dá 0. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1 dá 0. Quando o x for 0, vai dar menos 1, porque 0 ao quadrado menos 1 dá menos 1. Quando o x for 1, 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Quando x for 2, 2 ao quadrado dá 4, menos 1 dá 3. Quando x for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 tira 1, 8. Escolhemos uma sigla ou uma letra para denotar a função. No caso, y é uma função de x. Normalmente, em matemática, escolhemos a letra f de função, nos casos em que há apenas uma função. Assim, neste caso, temos f de menos 1, que é igual a 0. F de 0, que é igual a menos 1. F de 1, que é igual a 0. F de 2 é igual a 3. F de 3 é igual a 8. Ou seja, f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Em classe. Número 1. Dado que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x, para todo x real, obtenha os valores numéricos de letra A, f de 10, letra B, f de 10 mais f de 4, letra C, f de 10 mais 4, letra D, f de 1 menos f de 2. Bom, então vamos resolver o exercício 1. Então, dada aqui a função, nós temos uma função que é x ao quadrado menos 3x. Então, para todo x real, eu já expliquei que todo x real pode ser qualquer número, pode ser um número positivo, negativo, fração, número irracional, número dízima periódica simples, que não é tão ideal se trabalhar, mas assim vai. Melhor trabalhar sempre com a fração. Nós vamos então substituir, porque veja bem, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Essa é a função. Aqui está dizendo, então, que o x vale quanto? 10. Então, no lugar do x, eu vou colocar um 10. 10 ao quadrado menos 3 vezes 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 3 vezes 10, 30. 100 menos 30, 70. Então, f de 10 vai dar 70 naquela função. Agora vamos fazer o seguinte, aqui já não perde f de 10, eu já não tenho resultado, então 70 mais, a mesma lógica eu vou fazer. No lugar do x, eu vou colocar 4, só que eu vou abrir um parêntese, que aqui é uma outra função. Então vai ficar 4 ao quadrado menos 3 vezes 4. 70 mais 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 vai dar 4. 70 mais 4, 74. Agora veja bem, aqui eu tenho que primeiro resolver isso aqui. É diferente do outro. Aqui eu tenho f de 10 mais f de 4. Aqui eu tenho f de 10 mais 4. Quanto que dá f de 10 mais 4? 14. Então, no lugar do x, eu vou colocar 14. 14 ao quadrado menos 3 vezes 14. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 e 1 vezes 1, 6, 9, 1. 14 ao quadrado dá 196. Menos 3 vezes 4 vai dar menos 12, 4. Menos 42. 196 menos 42. 6 menos 2 dá 4. 9 menos 4 dá 5. 154. Esse daqui é parecido com o outro, só que aqui eu somei que eu vou subtrair. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? 1. Vou abrir parêntese, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1.
menos, abro parênteses de novo, no lugar do x eu vou colocar 2. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. 3 vezes 1, 3, negativo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Tenho 1, gasto 3, fico devendo 2. Tenho 4, gasto 6, fico devendo 2. Menos vezes menos, mais. 2 menos 2, 0. Exercício 2. Em dado que f de x é igual a 2x mais b, em que b é uma constante tal que f de 3 é igual a 12, obtenha o valor de numérico de f de 12. Obtenha o valor da função 2x mais b. Bom, essa função é uma função do primeiro grau, porque o grau a gente lê no expoente do x. Como não tem nada escrito, ali é um 1. Então, função do primeiro grau. Bom, no lugar do x é para valer quanto? 3. E o resultado é o resultado da função. Então vai ficar assim. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais b é igual a 12. F de 3 é igual a 3 vezes 2, 6, mais b igual a 12. Bom, agora eu vou continuar aqui para achar o valor de b. B é igual a 12 menos 6, que é igual a 6. Então, B é igual a 6. Vou resolver agora o valor de f de 12. Então, no lugar do x eu vou colocar 12. E no lugar do b eu vou já colocar o 6. 12 vezes 2, 24. Mais 6, 30. 3. Seja f de x igual a x mais b, em que a e b são constantes, tais que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8. Qual é o valor numérico de a elevado a b? Então vamos no exercício 3. F de x é igual a x mais b. Como eu expliquei no exercício anterior, isso é uma função de primeiro grau. F de 1. Então quando o x for 1, o resultado vai ter que dar quanto? 5. Quando o x for 2, o resultado tem que dar quanto? 8. Só que eu tenho duas variáveis, então nós vamos montar um sistema da seguinte forma. A vezes 1 mais B é igual a 5. A vezes 1, A mais B igual a 5. Eu não tenho condições de resolver porque eu tenho duas incógnitas, dois números escondidos atrás de uma letra. Eu vou reservar e vou resolver o outro. 2 vezes A. A2 mais B. Só que agora o resultado é quanto? 8. 2 vezes A, 2A. Mais B igual a 8. Também não dá para resolver, mas dá para eu juntar os dois e eu monto um sistema. No final, eu vou resolver o que o exercício me pede. Quanto que é A elevado a B? Mas primeiro eu tenho que achar o valor de A e de B. Bom, como que eu posso resolver isso aqui? Eu tenho duas formas. Eu posso resolver por isolamento. Bom, para isolar, temos que isolar uma letra que não tem um número. Então eu posso isolar o A, o B ou esse B. Aqui não é muito sugestivo porque esse A ele vai para o outro lado formar uma fração. Então vai ficar um pouquinho mais complicado o nosso cálculo. Eu vou escolher então isolar o A de cima. Então vai ficar assim. A mais B igual a 5. Portanto, A é igual a 5 menos B. Então, B era positivo, B para o outro lado negativo. Esse resultado de A eu vou substituir na segunda equação. Então, 2 vezes A mais B é igual a 8. No lugar do A, eu vou colocar então 5 menos B mais B igual a 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos B, menos 2B. Então, multipliquei assim, ó. Produto notável. Mais B igual a 8. 10 eu não posso resolver com menos 2B, mas o menos 2B com B eu posso. Devo 2B, pago um B, fico devendo B. E o 10, que é positivo, vai para o outro lado negativo. Menos B, então, eu tenho 8, gasto 10, fico devendo 2. O B não deve ficar negativo, então o B muda de sinal e o 2 também. Achei o valor de B, volto aqui e acho o valor de A. O A não é igual a 5 menos B? Quanto que é o B, então? 2.
O A vale quanto então? 3. Achei o valor de A, achei o valor de B, usando o isolamento. Dando continuidade, a gente resolveu anteriormente por isolamento. A gente vai agora resolver por substituição. São duas linhas de raciocínio. Você escolhe qual é o melhor caminho que você acha mais interessante e mais fácil. Bom, nesse caso, eu vou transcrever as duas equações para que vocês analisem junto comigo. Eu tenho que substituir. Bom, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Para eu conseguir substituir aqui, eu teria que colocar um menos 2 aqui. Por que o menos 2? Porque quando eu somar o menos 2 com mais 2, vai dar 0 e vai sobrar só o valor de B. Mas aqui eu tenho um B positivo e um B negativo. Então eu só posso mudar o sinal de uma dessas equações que eu já acho o valor de A. Então vamos fazer o seguinte, vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então vai ficar assim, A vezes menos 1, menos A. B vezes menos 1, menos B. 5 vezes menos 1, menos 5. Repito a de baixo, sem mudar o sinal dela. E aí, eu vou somar. Tenho 2A, gasto um A, fico com quantos A? 1. Um B positivo e negativo, ele se anula. Tenho 8, gasto 5, fico com quanto? 3. Ó, observem que o anterior, o A também deu 3. Agora, esse valor de A, eu posso trabalhar na primeira equação ou na segunda. Eu sugiro que você escolha o caminho mais fácil. No caso, o caminho mais fácil, a meu ver, é a primeira equação. Então, eu vou transcrevê-la aqui. No lugar de A, eu vou colocar quem? 3. E vou achar o valor de B. O 3 muda de lado. Então, 5 menos 3, 2. Bom, achei o A e o B. Agora, eu vou finalizar o exercício, que ele pede A elevado a B. A elevado a B. Quem é o A? 3. Quem é o B? 2. 3 ao quadrado, 9. Aqui é o final do exercício. 4. O gráfico retrata o número N de bactérias de uma certa cultura controlada em função do tempo T em minutos, decorridos desde o início da observação. Então nós temos o gráfico, onde nós temos uma curva acentuada à direita. Temos os dois eixos, tempo em minutos e o N em relação a T. Destaca-se N de 0, que é igual a 100.000, N de 40, que é igual a 144.000. Dado que existem constantes A e B, tal que N de T é igual a A vezes B elevado a T. Obtenha essas constantes e o valor de N20. Na questão 4, nós temos um gráfico que mostra a evolução de uma bactéria. Quando não passar nem 1 minuto, serão 100.000. Quando passar 40 minutos, serão 144.000. Quando passar 20 minutos, eu quero descobrir quanto vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar, essa função é desse gráfico quando tem essa cor vermelha. Vamos lá, então. Então, vamos substituir. Quando for, então, N0, a resposta vai ser 100.000. Observe que em cima do B tem um T. E o T é o número que está dentro do parênteses. Então, nesse caso, o T vale 0. Bom, aí qualquer número elevado a 0 vale 1. A vezes 1, A. Então, o valor de A vale quanto? 100.000. Achei o valor de A. Agora eu vou trabalhar com aquela outra ali, ó. N40. Como que é o valor de A? O valor de A eu achei, 100.000. B elevado a quem? 40. Que é igual a quanto? 144.000. Então, esse 100.000 que está aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Então, B elevado a 40 é igual a 144.000 dividido por 100.000. Corta aqui, ó, os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Então, ficou B elevado a 40 é igual a 144 dividido por 100. Então, B, qual é o contrário da potência? Não é raiz? Só que raiz de índice 40
de 144 sobre 100. Então, o valor de A nós tínhamos descoberto. Ele quer que você ache agora N20. O A deu 100 mil. E o B é isso aqui, ó. Raiz de índice 40 de 144 sobre 100. E o T vale quanto? 20. Bom, então resolvendo isso aqui. 100 mil vezes. Agora observem, 20 é expoente, 40 é índice. Eles são inversos. Então eu posso dividir 40 por 20 que vai dar 2. Então raiz quadrada de 144 sobre 100. Só posso fazer assim quando for índice e expoente. Um é inverso do outro. Então como 40 é maior que 20, eu divido e aqui dentro fica um 2. Aí eu continuo. Quanto que é a raiz quadrada de 144? 12. Raiz quadrada de 100, 10. Quanto que dá 12 dividido por 10? 1,2. Aqui é uma casa decimal, eu posso eliminar um zero. Então vai ficar 10 mil. Então 12. 120 mil. Então, quando for 20 minutos, o número de bactérias será de 120 mil bactérias. Olha só que interessante, né? Muitos alunos ficam perguntando para que serve a matemática. Um biólogo ele vai precisar fazer esse tipo de cálculo para poder descobrir o número de bactérias, de proliferação de vírus, de fungos. Então a matemática está presente em toda a natureza, em tudo que se pode explicar no mundo, a matemática ela está presente. Número 5. É dado que f de x é maior que zero para todo valor real de x. F de u mais v é igual a f de u vezes f de v, para quaisquer valores reais de u e v. F de 1 é igual a 5. Pede-se A, f de 2, B, f de 3, C, f de 0, D, f de menos 1 e E, f de meio. Então vamos ao exercício 5. Então é dado que a função de x ela tem que ser positiva. Por que positiva? Porque ela tem que ser maior que zero. Aqui nesse caso não se aceita resultado negativo e nem tampouco zero. Isso é uma desigualdade. Então, quando a função for de soma, eu vou multiplicar. E aqui ele me dá uma base. Quando a função for 1, vai valer 5. Então vamos resolver o primeiro? Então pede-se f de 2. F de 2 eu posso descobrir fazendo a soma de 1 mais 1. Quando eu somar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar o resultado da função. Então vai ser f de 1 vezes f de 1. Quanto que vale f de 1? 5 vezes 5, que vai dar 25. Então achamos f de 2. Bom, vamos calcular f de 3. Como que eu descubro 3? Eu posso fazer f de 2 mais 1. Quando eu estiver somando, eu vou multiplicar. Então vai ser f de 2 vezes f de 1. F de 2 eu descobri em cima. Quanto que vale? 25. Quanto que vale f de 1? Eu tenho lá em cima. 25 vezes 5, 125. Então, f de 3 é igual a 125. Bom, a letra C pede f de 0. Só que veja bem, a função não pode dar número zero nem negativo. Mas como nós podemos resolver isso pelo campo dos vetores, porque isso aqui são vetores. Vocês vão ver isso na faculdade. Como eu não tenho valor de zero, vou ter que descobrir usando o primeiro que me deu aqui, que é f de 1. Então eu posso dizer que f de 0 é igual a f de 0 mais 1. F de 0 mais 1 é a mesma coisa que f de 1. F de 0 mais 1, eu posso dizer que é f de 0 vezes f de 1. F de 1 e f de 1 eu sei quanto que vale. Então, f de 0 vezes f de 1. F de 1 vale 5. F de 0 vezes 5. Então, f de 0 é igual a 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, f de 0 vale 1. Bom, então vamos resolver f de menos 1.
A mesma lógica. Então, como ele me deu a base como sendo f de 1, então eu vou colocar menos 1 mais 1. Que eu posso multiplicar f de menos 1 vezes f de 1. Quanto que dá menos 1 mais 1? 0. Eu já tenho o valor de f de 0, que deu quanto? 1. Então f de menos 1 eu vou descobrir, que eu sei que f de 1 vale 5. Então f de menos 1 vai ser igual a 1 quinto. F de meio, então ó, ele me deu a base como sendo 1. Se você pegar meio mais meio não vai dar 1, então eu posso abrir aqui, ó, meio mais meio. Porque meio mais meio vai me dar 1. Então isso aqui vai ser f de meio vezes f de meio. Bom, continuando, f de meio mais meio vai dar 1. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar f de meio elevado ao quadrado, que é f de meio vezes f de meio. Quanto que é f de 1? Não é 5? Que é igual a f de meio elevado ao quadrado. Qual é o contrário da potência? Não é a raiz? Então f de meio é igual a raiz de 5. Setor B, aula 15, quadriláteros notáveis. Enem, conhecimentos geométricos. Nesta aula, número 1, trapézio. É todo quadrilátero que possui dois lados paralelos. Das figuras temos AB paralela a CD. Então eu tenho a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Todos eles são trapézios. Observe que a número 3 é um trapézio isósceles, porque eu tenho dois lados iguais, marcados com dois tracinhos. Consequentemente, o ângulo A é igual ao outro ângulo A e o ângulo beta é igual ao outro ângulo beta. Observações. O trapézio da figura 3 é chamado de trapézio isósceles. O trapézio da figura 4 é chamado de trapézio retângulo. Então, lá na número 4, nós temos um ângulo de 90 graus. Lá no vértice A e no vértice D. Então, ele é chamado de trapézio retângulo. Número 2, paralelogramo. É todo quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Nas figuras temos AB paralela a CD e AD paralela a BC. Observações. Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos são congruentes. Então, eu tenho que o ângulo A é oposto ao ângulo A e eles são côngruos. O ângulo beta é oposto ao outro ângulo que também é beta, são côngruos. E o lado AB e o lado AD é igual ao lado BC. Em um paralelogramo, as diagonais intersectam nos respectivos pontos médios. Na figura temos que AM é igual a CM e BM é igual a DM. Então, observe que os tamanhos são idênticos quando a figura é um paralelogramo. Se eu ligar a diagonal unindo os vértices BD, eu vou ter então dois pedaços iguais. Quando eu corto ela com a junção dos outros vértices AC, outra diagonal, também teria dois tamanhos iguais. Retângulo. É todo quadrilátero que possui os quatro ângulos congruentes, ou seja, é equiângulo. Nas figuras temos o ângulo A igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual a 90 graus. Observe que todo quadrado é um retângulo, mas nem todos os retângulos são quadrados. Observações. Em um retângulo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Na figura temos AB paralela a CD e AD paralela a BC. Note que o retângulo é um paralelogramo. Em um retângulo, as diagonais são congruentes. Na figura temos que AC é igual a BD e ainda AM é igual a CM, BM é igual a DM. Número 4, losango. É todo quadrilátero que possui os quatro lados congruentes, ou seja, equilátero. Na figura temos que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA. Observações. Em um losango, os lados opostos são paralelos. Na figura temos AB paralela a CD e AD paralela a BC. Note que todo losango é um paralelogramo. Em um losango, as diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Na figura temos que AC é ortogonal a BD e ainda AM é igual a CM e BM é igual a DM. Em um losango, as diagonais são bissetrias dos ângulos internos. Bissetriz é a reta que corta um ângulo em dois tamanhos iguais.
Número 5, quadrado. É todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes, ou seja, equilátero e equiângulo. Na figura temos que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA. E o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D, que é igual a 90 graus. Note que todo quadrado é um losango e também um retângulo. Observações. Em um quadrado, as diagonais são congruentes e perpendiculares, ou seja, formam 90 graus. Na figura temos que AM é igual a BM, que é igual a CM, que é igual a DM, e AC é ortogonal a BD. Em classe. Número 1. Sendo que seu conjunto dos quadriláteros convexos, represente utilizando o diagrama de Venn os seguintes conjuntos. T, conjunto dos trapézios. P, conjunto dos paralelogramos. R, conjunto dos retângulos. L, conjunto dos losangos. Q, conjunto dos quadriláteros. Número 2. Sobre os quadriláteros notáveis é correto afirmar. Letra A, todo paralelogramo é um retângulo. Letra B, não existe losango que seja um quadrado. Letra C, todo retângulo é um losango. Letra D, existe losango que é um retângulo. Letra E, um quadrado pode ser um retângulo. Aí a resposta correta é a letra D. Com base no diagrama do exercício anterior, fica fácil analisarmos cada uma das alternativas. Com isso, identificamos que é correto afirmar que existe losango, que é um retângulo. Número 3. Caiu na Universidade Federal de Varginha, em Minas Gerais. Um trapézio isósceles de bases diferentes, uma diagonal é também bissetriz de um ângulo adjacente à base maior. Isso significa que, letra A base menor tem medida igual a dos lados oblíquos. Letra B, os ângulos adjacentes à base menor não são congruentes. Letra C, a base maior tem medida igual a dos lados oblíquos. Letra D, as duas diagonais se interceptam no seu ponto médio. Letra E, as diagonais se interceptam formando um ângulo reto. Bom, nós fizemos o desenho e queremos que vocês analisem. Analisem e depois vocês me dão a resposta. Bom, pessoal, então vamos resolver o exercício 1. Aqui nós vamos então fazer um diagrama de Venn, tá? Nós vamos fazer então um conjunto. Aqui eu tenho então QC, que significa conjunto dos quadriláteros convexos. Deixa eu explicar para vocês o que é convexo. Veja bem, ó. Se eu tenho aqui essa figura, imaginem se eu coloco aqui um prego e eu ligo um elástico com um barbante entre eles. Todo o barbante ficou dentro dessa figura? Ficou. Então ela é convexa. Agora imagine essa outra figura. Coloco um prego aqui e uno eles dois. Pergunto, o elástico ou barbante ficou todo dentro dessa figura? Então ela não é convexa. Ela pode ser chamada de côncava. O que é côncavo? Por exemplo, a colher. A colher que você come, ela é côncava. A lente do meu óculos, ó, ela é côncava também. Se eu colocar aqui na minha lente um preguinho daqui e unir, ele não vai ficar encostando na lente. Mas se eu colocar do outro lado e esticar, ele encosta. Então ele vai ser côncavo, certo? Nesse caso, convexo. Bom, então vamos lá. Vamos ver então qual seria o conjunto aqui que tem intersecção com o outro. Os trapézios, paralelogramos, retângulos, losangos e quadrados. Pergunta, todo quadrado ele pode ser um retângulo? Pode. Mas todo retângulo ele pode ser um quadrado? Nem sempre. Então, há uma intersecção entre os dois. Vou colocar aqui, ó, retângulos e entre eles os quadrados. Alguns quadrados são retângulos. Nem todo retângulo é quadrado. Aí nós temos também os losangos. Se você pega o quadrado, vira ele de posição, ele vira um losango. Então, todo losango também é um quadrado. Vamos ver o que mais a gente pode fazer em relação.
tanto o retângulo, quanto o quadrado, quanto o losango, eles também são o quê? Trapézios. Então, ó, todos eles são trapézios. Aí eu pergunto, quem é paralelogramo aqui? Paralelogramo também são todos eles. Então, além deles serem trapézios, eles também são paralelogramos. Só que o trapézio, ele é o conjunto maior. Os paralelogramos são dentro do trapézio. Então, para o exercício 3, nós já construímos aqui um trapézio isósceles, porque o enunciado diz que um trapézio isósceles de bases diferentes. Então, veja bem, por que ele é isósceles? Porque esse lado é igual a esse lado. E as bases são diferentes. Então, aqui a base maior, mas se eu virasse ele, a base menor e a outra maior ficaria em cima. Duas bases. Bom, ele diz então que é uma diagonal, que é uma bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é uma reta que corta o ângulo em dois tamanhos iguais. Então eu posso, por exemplo, unir uma diagonal com vértice B e D. Analisa que esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, ele é igual ao outro ângulo. Por que eu digo isso? Porque esses dois lados têm a mesma medida. Então aqui eu tenho um triângulo isósceles. Então, analisando, qual das alternativas seria a correta? Letra A base menor tem medida igual a dos lados oblíquos. Letra B, os ângulos adjacentes à base menor não são congruentes. Letra C, a base maior tem medida igual a dos lados oblíquos. Letra D, as duas diagonais se interceptam no seu ponto médio. Letra E, as diagonais se interceptam formando um ângulo reto. Bom, nós fizemos o desenho, queremos que vocês analisem. Analisem e depois vocês me dão a resposta. Então a resposta correta é a letra A. A base menor tem medida igual a dos lados oblíquos. Como o BD é bissetriz de ABC, que é igual a CBD, que eu coloquei como sendo o ângulo alfa, AB é paralela a BC, logo ADB também vale alfa. Logo, o triângulo ABD é isósceles e, portanto, AD é igual a AB. Número 4. Dois ângulos opostos de um paralelogramo têm medidas 4x menos 20 e 2x mais 40. O menor ângulo desse paralelogramo mede... Bom, então nós fizemos o desenho. Vamos calcular. Qual a resposta correta? Letra E. Então ele diz que existem dois ângulos, né? O menor ângulo desse paralelogramo mede quanto? Ele tem medidas de ângulo. Aqui, 2x mais 40. E aqui, 4x menos 20 graus. Deduzindo que então esses dois ângulos eles têm que ser iguais. Então, 4x menos 20 é igual a 2x mais 40. 4x menos 2x é igual a 40 mais 20. 4 tira 2, 2. 40 mais 20, 60. X é igual a 60, que divide 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. Achei o valor de x, vou deduzir então aqui. 4x menos 20, 4 vezes 30 menos 20. 4 vezes 3, 12. 120 menos 20. Vou colocar o grau ali. 100 graus. Então aqui mede 100 graus. Vamos ver o outro lado. 2x mais 40 graus. 2 vezes 30 graus mais 40 graus. 2 vezes 30 graus, 60 graus. Mais 40 graus. Então ali também eu terei quantos? 100 graus. 100 graus, 100 graus. E quanto que faltam aqui? Qualquer quadrilátero tem quantos graus internamente?
Qualquer quadrilátero tem internamente 360 graus. Então, se eu tenho 360 graus no todo, eu vou tirar 100, mais 100, vou tirar 200. Quanto vai ficar faltando? 160 graus. Como eu tenho dois lados, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, cada lado vai ter 80 graus. Terminamos então de resolver os exercícios das aulas 23 e 24 do setor A e da aula 15 do setor B. Agora vocês deverão fazer as atividades propostas no material lá na plataforma do Plural. Resolvam então já as atividades para não ficar depois sobrecarregado. Lembra que essas atividades valem ponto. Depois eu vou lá, olho e acrescento pontos a mais para vocês. Bons estudos!